conferência de famílias, né? Aprendendo um pouquinho mais como alinhar, né, os planos da nossa família com os planos do Senhor, né? Então, estamos aprendendo aí a ser melhores maridos, né, não, Bira? Ser melhor marido, ser melhor esposa, ser melhor filho, né? E aprender, assim, quais são os planos de Deus, o ideal de Deus para a família, né? Tanto a gente já tem ouvido já. O meu amigo Gilson veio aqui. Vocês gostaram do Gilson? Não? Eu vi um não aí. Gilson, amigo meu do mestrado, né? Vocês tiveram também o Sidão, semana passada, né? O Sidão, ele foi meu primeiro reitor no seminário. Quando eu entrei no seminário, o Sidão era o reitor do seminário, meu professor de teologia sistemática. Gente boa demais, lindinha. Gente boa demais, o Sidão. Muito parceiro. Eu me lembro que ele me disse uma coisa uma vez, eu nunca me esqueci. Na minha igreja, lá em Santos, todo mundo que ia para o seminário ia para o Palavra da Vida. E era um grande sonho meu estudar no Palavra da Vida. Quando eu almejei o ministério e disse para a igreja, eu quero ir para o ministério, a igreja me mandou para um seminário batista lá da região, né? Então, eu fiquei bem frustrado, assim. Então, mas estava no seminário ali porque entendia, né, os planos de Deus para a minha vida. E aí o Sidão falou assim para mim, ó, quem faz o seminário é o aluno. Tem um monte de tranqueira se formando no Palavra da Vida, ele disse para mim. Nunca me esqueço. Com essas palavras na porta do seminário, eu não me esqueço. E aquilo foi muito assim de Deus para a minha vida, porque aquilo me fez andar sem olhar para essas situações e foi muito legal. Então, o Sidão foi uma referência para a minha vida. Hoje a gente está aqui com Daniel Lima, é um grande privilégio, né? Podia aqui dar um currículo enorme aqui, mas uma das primeiras coisas, foi professor no Palavra da Vida, né, durante muito tempo, foi pastor na Igreja Batista do Morumbi, né? Depois foi para o Rio Grande do Sul, foi lá para Caxias do Sul, onde está 25 anos já, Daniel? 25 anos com a sua esposa, está quase aí na síndrome do ninho vazio, que os filhos estão saindo de casa, né? Então, ele vai falar um pouquinho depois dele aí, vai trazer uma palavra para a gente hoje de manhã, e a gente depois vai discutir, abrir para perguntas. Então, de repente, se você ficou com alguma pergunta semana passada ou na retrasada, e quiser aqui colocar para a gente responder, eu vou colocar um microfone ali na frente mais tarde, que aí você pode vir à frente com a sua máscara e fazer a pergunta, porque aí aparece na gravação também, tá? Então, você pode tirar suas dúvidas. Não subestime o seu interesse e a sua curiosidade, tá? Então, não tem nenhuma pergunta que é inválida, não. O que é inválido é você sair daqui com dúvidas, né? A gente vai poder conversar depois, bater um papo, abrir para perguntas e respostas, e a gente aprender um pouco mais. A gente vai ficar aqui provavelmente no máximo até às 11 horas, tá bom? Então, a gente vai ter um tempo bem gostoso aqui de meditação na Palavra de Deus. Vamos orar por isso. Quero chamar o Daniel aqui na frente. Aí eu já oro e a gente começa estudando um pouquinho da Palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial que teremos aqui. Já tenho tido ali, eu e a Tati com o Daniel, eu e a Tati e a Alice com o Daniel ali, lá em casa, um tempo muito precioso. Ontem, com os irmãos do 222 também, foi um tempo muito legal de bate-papo. E o Daniel está aqui hoje para trazer a Tua palavra, Senhor, que o nosso coração seja terra fértil, né? Que a gente esteja com o coração bem preparado, aí, aberto para ouvir a Tua palavra, ouvir a Sua voz, e que isso seja transformador para a nossa vida. É isso que importa, Senhor, e nós queremos ser obedientes ao Senhor e amar o Senhor acima de todas as coisas. Que a nossa família espelhe, como diria o Davi Murk, espelhe e espalhe a Tua glória por toda a terra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, querido. Muito bom dia, muito gostoso estar com vocês aqui, ter o privilégio de ter um tempinho juntos, compartilhar. Deixa eu ver se eu encaixo isso aqui primeiro. É assim. Eu estava pensando aqui como é que eu posso me apresentar, e a melhor coisa que eu acho que eu tenho para dizer para vocês é que eu sou avô. Quantos aqui são avós? Coisa boa ser avô, não é não? Eu acho,
Melhor parte é que você não tem que cuidar da criança o tempo todo. Eu espero que seja assim com vocês. Na hora que ela começa a chatear, tu chama a mãe e fala, vai que o filho é teu. Mas esse período de ser avô é um período muito, muito rico, porque, primeiro, você reflete sobre toda a sua vida, né? Nós estamos casados há 36 anos, minha esposa e eu. A nossa filha mais velha tem 34 anos, e só ela é casada. Eu tenho 4 filhos, mas só ela se casou até agora, e temos uma neta. Então, é um tempo que eu olho para trás e, tendo estudado a palavra de Deus, continuando estudando a palavra de Deus, eu começo a avaliar onde foi que eu acertei e onde foi que eu errei. Tem coisas muito boas nisso e coisas, às vezes, um pouco tristes, quando eu me dou conta que, puxa vida, eu não acertei tanto quanto eu gostaria. Mas a graça de Deus está sobre nós e nos abençoa nesse sentido. Então, o que eu mais gostaria de ter com vocês hoje de manhã aqui é um tempo de bate-papo. Eu não sei como é que é a sua família. Eu cresci aqui em São Paulo e, mesmo depois de casados, costumeiramente, a gente almoçava juntos no domingo, fazia aquela bagunça, né, na casa da minha mãe. E minha mãe vem de uma família italiana, então ela ama pela comida. O amor dela é encher o estômago dos netos e ela era aquela avó, então, que fazia, né, para cada neto ela sabia o prato específico. Então ela fazia estrogonofe, que é uma coisa que todo mundo gosta, mas tinha um que não gostava, então ela fazia um franguinho. E o outro que não gostava, então ela fazia um bifinho. E o outro aquele exagero, né? É mais ou menos isso que eu quero ter com vocês. A comida eu não posso prover, tá? Mas pelo menos o bate-papo era uma coisa muito preciosa, é isso que eu quero compartilhar com vocês. E para começar, eu quero primeiro falar de algumas coisas que a gente observa, e depois olhar algumas passagens bíblicas, e depois eu quero propor que a gente bata um papo. Como é que isso acontece, como é que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente observa ao longo do tempo é que muita coisa tem mudado. Imagina comigo assim 3 círculos, tá? O círculo de fora é a área onde a sociedade é quem determina. O círculo mais de dentro é a família e o círculo lá no meio é do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Que quando meus pais namoraram, por exemplo, né, meus pais hoje estão com 90 anos, os 2 vivos, mas já bem fraquinhos. Meu pai vinha, eles eram crentes, eles vinham da igreja, iam para casa, meu pai acompanhava minha mãe, não eram namorados ainda, tá? Era só aquele flerte. E aí eles vinham conversando, a família toda vinha da igreja a pé para casa e meu pai vinha acompanhando minha mãe. E aí eles, em geral, paravam no portão de casa, conversavam um pouquinho mais e minha mãe entrava. O dia que eles brincam disso, até recentemente eles brincavam disso, aí um dia eles chegaram e meu pai queria conversar um pouco mais, mas minha mãe falou, eu estou com dor de cabeça, você não quer entrar? Eu vou tomar um remédio e a gente conversa. Assim que ele entrou, meu avô chamou meu pai e falou assim, quais são suas intenções? Vamos organizar logo esse negócio aqui. E meu pai brinca, aquela dor de cabeça me deu dor de cabeça até hoje, mas provocação entre eles. Mas o que eu quero dizer é assim, naquela época o namoro era um assunto de família. Não tinha isso de você chegar e apresentar o seu namorado. Isso seria impensável, não. Você chega e vai falar com os pais, ver se os pais autorizam. O que nós temos percebido é que isso tem mudado muito. Esse círculo externo da sociedade tem invadido, espremido cada vez mais. E o círculo lá do centro, do indivíduo, tem expandido. Então, quem é que perde? A família. A sociedade cada vez determina mais as coisas e o indivíduo cada vez acha, não, isso aqui é responsabilidade minha. Hoje em dia, eu brinco que se teu filho te convidar para o casamento, você está no lucro. Do casamento dele, tá? Porque cada vez mais é uma questão individual. Aliás, você vê isso em filmes, em conversas, em famílias. O cara chega e apresenta a namorada. Ó, essa aqui é minha namorada. Como? Mas eu nem sabia quem que é, quem são os pais. Não importa. Porque é um assunto do indivíduo. É responsabilidade do indivíduo.
E a família está perdendo cada vez mais espaço. Estou voltando lá para trás, e, gente, eu não quero dizer que lá para trás era tudo bom, tá? Tinha muita porcaria acontecendo lá atrás também, vamos falar a verdade. Mas a família tinha muito mais influência. Então, saúde era um assunto de família. Educação era um assunto de família. Trabalho era um assunto de família. Namoro era um assunto de família. Sexualidade era um assunto de família. Cada vez mais a família tem perdido esse espaço. A sociedade invade por fora e o indivíduo cresce por dentro. Há mais ou menos 15 anos atrás, deve estar pior hoje, mas um grande colégio particular aqui de São Paulo, caríssimo, daqueles que provavelmente custaria todo o teu salário para colocar um filho lá, tá? Você, ao colocar o filho, você tinha que assinar um documento que o seu filho teria educação sexual no colégio e que você não podia nem perguntar para ele o que é que ele aprendeu. Tá? Isso aqui, 15 anos atrás. Hoje eu não sei mais o que eles falam, tá? Mas a ideia é o quê? A sociedade dizendo, sexualidade não é um assunto de família, é um assunto da sociedade e é um assunto do indivíduo. Então, essa faixa de família aqui no meio está sendo assim, cada vez mais estreita, cada vez mais estreita. E eu acredito que, primeiro, que isso é um plano diabólico, né? Vamos destruir a família. Mas eu acredito, e aqui eu quero falar mais de igreja como família, que o plano de Deus inclui que nós, como igreja, possamos resistir a isso, não só falando de famílias individuais, mas sendo família. Porque a realidade é, gente, que as nossas famílias não são tão maravilhosas assim, vai? Então, muitas vezes, na sua família, por mais que você se dedique, você se empenhe, você precisa de ajuda. Nesse sentido, como igreja, nós somos chamados a ser família. Você abrir comigo rapidamente aqui, vou olhar uma ou outra passagem, para a gente poder avançar. O livro de Efésios é um livro que o apóstolo Paulo fala muito sobre a igreja. Capítulos 1, 2 e 3, ele fala muito sobre a teologia da igreja. E no capítulo 2, quando ele fala de salvação, Efésios 2, 11, a partir do verso 11, ele diz assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês, não judeus, eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, repara só, vocês estavam sem Cristo, separados de Israel, estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse que eu li agora foi o verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, sem Israel, estrangeiros às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Como o pessoal costumava dizer, você não estava com nada. Não tinha nada disso. Aí ele vai explicando a obra de Cristo, que nos aproximou, Ele é a nossa paz. Ele chega no verso 19, Efésios 2, 19. E ele, por causa de Cristo, olha o que ele diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gente, o conceito de família tem sido muito perdido mesmo. E não só o conceito do lado de fora, mas a própria experiência de família. Hoje em dia, se eu pergunto como está a sua família, a resposta normal hoje em dia é como é que está a minha esposa e meus filhos, no máximo. Agora, algum tempo atrás, se eu perguntasse como é que está a sua família, eu estava perguntando dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, dos seus filhos. Família era uma tribo, quase. Hoje, família é cada vez menor. Né? E, inclusive, em termos de filhos, mais e mais casais se casam mais tarde, e mais casais têm cada vez menos filhos. Hoje é muito comum casais optarem por ter apenas um filho, no máximo 2. E casais que optam por não ter nenhum filho. Hoje de manhã eu estava conversando com alguns que optam por ter um pet. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ter pet é bem mais fácil do que ter filho, tá? Porque o pet, você, com 13, 14 anos, ele vai embora. O filho
vai continuar por aí, tá? Ah, mas eu amo o seu pet. Que bom que tu ama o teu pet, mas é bem mais fácil que ter filho. Mas o que eu quero dizer é que nós somos, como igreja, chamados a viver como família de Deus. E deixa eu bater nesse ponto de dizer assim, se eu quero cuidar da minha família, eu preciso da família de Deus. Eu preciso da família de Deus. Porque a família maior se espalhou. Meus pais tiveram 5 filhos. 2 já faleceram, um mora no interior de São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul e um mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é onde meus pais moram até hoje. As famílias se espalharam. As famílias, cada um vai para um lado, onde tem emprego, onde tem oportunidade. Pulverizou. Os famosos almoços de domingo, cada vez acontece menos. Mesmo na minha casa, lá em Porto Alegre, eu tenho um filho que mora em Gramado, que é 2 horas de distância. Outro que mora em Caxias, que é 2 horas de distância. E tem uma que está indo para o exterior. Então, os nossos almoços de domingo agora vão ser com a filha e o genro que moram lá e com a neta. E, eu estou feliz, tá? Porque tem casais que nem isso tem, muda todo mundo. Então, nós precisamos dessa família de Deus. Deixa eu ler mais uma passagem para vocês, falando um pouco mais sobre essa realidade da igreja como família e da importância. Eu quero dar 1 ou 2 dicas aqui, mas eu quero enfatizar um pouco mais isso de igreja como família de Deus. 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 3. Vocês conhecem bem, 1 Timóteo foi uma das últimas cartas de Paulo, não foi assim a última nem a penúltima, mas uma delas, e ele escreveu sabendo que ele estava chegando no final da corrida dele, no final da jornada. E ele queria, então, instruir a Timóteo e dar a Timóteo as últimas instruções. Olha só o que primeiro ele fala muito sobre liderança, né? Explica o que são presbíteros, o que são diáconos, dá várias instruções. Aí chega no capítulo 3, verso 14. 1 Timóteo 3, 14. E Paulo escreve assim: escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Ele mandou instruções, falou, mas eu estou escrevendo isso, mas eu espero que eu vá te visitar. Verso 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. A palavra para casa aqui não tem nada a ver com prédio, tá, gente? A palavra para casa aqui no original significava família. Lembra que lá no Antigo Testamento Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ele não estava falando de tijolo, óbvio. Ele está falando, eu e meus filhos e minha família, nós vamos seguir ao Senhor. Aqui também, quando ele diz, como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, não tem nada a ver com esse prédio. Não está dizendo para a criança não correr, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando como é que a gente se comporta como família de Deus. E ele continua, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 3, 14 e 15. Tá? Agora eu estou lendo 15 já. Que é a igreja do Deus vivo. E ele fala uma coisa forte aqui. Ele fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Algumas igrejas entendem que o que eles querem dizer com isso é que a igreja é que define o que é verdade. E deixa eu dizer para vocês que isso é uma grande bobagem. Não é verdade. Tá? Não é isso que ele está dizendo. A ideia de coluna e fundamento da verdade é assim, se você vai numa loja, tá? Sei lá, minha esposa adora passar e olhar, graças a Deus ela nunca compra nada, mas ela pelo menos gosta de olhar bijuteria. Vai no shopping, ela quer olhar como é que está aqui, que tem de bijuteria, às vezes compra uma coisinha. Você não vai encontrar a bijuteria jogada no chão, certo? Eles têm um balcãozinho assim, e tem uma vitrinezinha bonita, e a bijuteria está lá dentro. Você não vai numa loja de bijuteria para comprar balcão. O balcão é o que menos importa ali. A função do balcão é só expor a mercadoria. É isso que Deus está falando para nós. Nós, como igreja, somos o balcão que expõe a verdade. Se o balcão é bem discreto, bonitinho, limpinho, vidrinho transparente, ele cumpre o seu propósito. Se o balcão é feio, escuro e sujo, ele atrapalha. Mas o que importa aí, gente, não é o balcão, tá? O que importa aí é a verdade. Então, quando ele diz assim,
que ele dá essas instruções para que as pessoas saibam como se comportar na família de Deus, ele está dizendo que nós temos um papel de proclamar a verdade no modo como a gente vive. Deixa eu dar algumas dicas para vocês aqui. Ontem à noite eu joguei uma ideia lá, vamos ver se essa ideia frutifica, né, Márcio? Que é, por exemplo, nós temos todo tipo de família, né? Tem famílias em que o pai é presente e que o pai é ausente. Tem famílias em que o pai já faleceu, já deixou o lar. Tem famílias em que a mãe trabalha 20 horas por dia. E tem todo tipo de família. Tá? Eu entendo isso e nenhuma família é perfeita, como eu falei desde o começo. Então, como pai, eu contribuí várias coisas para os meus filhos, mas tem coisa que eu não consegui contribuir. Por exemplo, eu sou oficialmente, de carteirinha, um perna de pau. Eu não consigo jogar futebol. Tá, eu consigo chutar a bola, mas aí, mais ou menos, a bola tem que estar bem paradinha para eu chutar a bola. Eu sou um desastre. Tá? Para completar, eu ainda sou corintiano. Mas não vamos falar disso, não, que pode gerar outras expressões aqui. Mas tudo bem. O fato é, gente, eu não sou alguém que curte futebol. Então, eu precisei adotar alguns tios da igreja, né? Para levarem meu filho no estádio. E para comprar camisa de time. E para jogar bola com eles. Porque eu até tentava, mas ficou muito rápido, evidente, que eu não sabia fazer isso. Outro exemplo, a minha filha mais velha, a Raquel, é uma guria, sempre foi, que ela adora se vestir e usar as roupas mais lindas que ela tem. E ela se preocupa com todo esse tipo de coisa, a roupa e o lenço, e toda preocupada com isso. Graças a Deus, de uma maneira muito equilibrada, muito bonita, muito legal. A minha esposa é professora de educação física. O que é mais comum que da minha esposa usar a vida inteira foi um abrigo de ginástica. Então, a minha filha curtia esse negócio de usar roupas e bordados e babados e lenços. E a minha esposa falava, pai, eu não entro em sintonia com isso, eu não curto. Daí nós precisamos de tias da igreja, mulheres cristãs sérias, que tinham esse mesmo estilo da minha filha. E teve uma, pelo menos, que meio que adotou a minha filha. Então, de vez em quando, elas saíam, as duas juntas ali, não, nós vamos olhar algumas coisas. E essa mulher se vestia muito bem, fazia questão de estar toda enfeitada. E a minha filha ficava deslumbrada com isso. Por quê? Porque minha esposa não conseguia suprir esse lado. Não tem importância, você não vai suprir tudo. Mas se você não suprir tudo, arruma um tio, arruma uma avó, arruma um avô. No local onde nós moramos, em Porto Alegre, tem um casal que mudou recentemente para lá. Eles têm um menininho, o Timóteo, de 2 anos, e acabou de nascer a Isabela, que tem 2 meses. E aí o menininho veio, e os pais, de novo, eles mudaram da cidade deles, que é 2 horas de distância, e estão morando lá e trabalhando ali perto, então a gente se conhece, gasta um tempo juntos. Bom, o Timóteo já me adotou como vô. E ele gosta de mexer com madeira. Então, às vezes, eu pego uns tocos de madeira, eu faço umas pistas de carrinho para ele. E ele acha aquilo a coisa mais fantástica do mundo. Mas que baita privilégio para mim ser avô do Timóteo. Avô postiço, tá? Não tem importância. O que eu quero dizer é, nós temos que adotar esse tipo de coisa. Tem uma outra passagem, eu vou olhar essa passagem com mais cuidado hoje à noite, mas a carta de Tito. 2 cartas aí de Paulo para frente, e Tito provavelmente foi uma das últimas cartas, talvez não a última, mas a penúltima carta que ele escreve. No capítulo 2, eu quero ler só o verso 3 a 5. Paulo está falando a Tito, que era pastor em Creta, e ele quer dar uma instrução. Ele fala assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem irreverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, estarem ocupadas em casa, serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.
Paulo está falando para Tito, em resumo, é o seguinte: ensine as mulheres mais velhas a serem mestras do bem, não fofoqueiras, mestras do bem, para que elas possam ensinar mulheres mais jovens. Porque, às vezes, a mulher mais jovem não tem uma mãe que pode fazer esse papel, ou porque a mãe já faleceu, ou porque, de repente, a mãe não é um bom exemplo, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, e com isso eu quero dar uma parada, senão eu embalo, e sabe como é que é pastor, né? Não para de falar. Para dizer assim, nós precisamos descobrir maneiras como é que a gente pode ser família uns para os outros. Se é levando alguém para jogar para um jogo de futebol, faça isso. Se é ensinando alguém, ouvindo alguém, ouça alguém. Se é dando uma ajuda, dê uma ajuda. Esses dias, esse casal, o Rômulo e a Tati, que moram lá perto de casa, ela precisava ir no hospital para uma consulta, coisa assim, e não queriam levar a nenê recém-nascida, porque imagina, no hospital hoje em dia, com todo esse negócio de pandemia, né? E aí, graças a Deus, eles sentiram liberdade e ligaram lá para casa, falaram para minha esposa: Ana Paula, você topa ficar com a nenê? Imagina, claro, né? Manda. Daí ela estava dormindo, a Ana Paula falou: não tem importância, eu vou até aí. Isso é coisa que vó faz. Só que a avó dele estava a 2 horas de distância, não tem como. Ficar atento a essas necessidades. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso investir? Ontem à noite, com o grupo de homens lá do 222, eu joguei uma ideia, vamos ver se ela amadurece, de que talvez como homens, permita-me colocar a gente aqui, tá? Estou me incluindo no grupo. A gente possa escolher algumas coisas que a gente pode ensinar meninos a fazer. Coisa simples, tá? Trocar uma tomada. Isso foi uma coisa que meu pai me ensinou, porque meu pai sabia fazer. Eu não sei se teu pai te ensinou, se teu pai sabia fazer isso. Trocar óleo do carro. Não quer dizer que você vai ter que trocar óleo de carro, mas pelo menos saber o suficiente para não levar no posto e ser enganado, tá? Talvez instalar uma prateleira, fazer um furo na parede sem estourar o cano de água. Coisas básicas que meninos têm que aprender a fazer. E talvez, por alguma razão, o pai não possa ensinar. Bom, nós temos homens entre nós que podem ensinar. Então, o que eu quero destacar aqui é a importância de você, para cuidar da sua família, estar inserida nessa família maior. E não só trazer para os eventos da igreja, mas procurar como é que eu consigo me conectar. Então, você precisa achar um tio, adota um tio. E homens, sejam tios, ou avós, ou, sabe, precisamos cultivar esse tipo de coisa. Bom, deixa eu parar por aqui, e a minha palavra de incentivo é essa. Gente, conecte-se na igreja para cuidar da sua família. E conectar-se na igreja é muito mais, vocês sabem disso, mas eu estou repetindo, muito mais do que só frequentar as programações, tá? Procura as pessoas, pede ajuda, se envolve. E aqueles que podem, ofereçam ajuda. Desde a coisa mais simples sobre como, como preparar alguma comida boa, até as coisas mais complexas sobre como é que eu faço quando meu filho adolescente fica rebelde e dá vontade de torcer o pescocinho dele. Não torce o pescocinho não, tá? Procura quem já passou por isso. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Talvez a resposta não seja exatamente o que você queria, mas troca essas informações. Márcio. Convidar o Gabi também aqui. A gente vai abrir tempo aí de pergunta, de conversa, né, gente? Você pode participar e vir à frente, ou você pode mandar também no meu WhatsApp aqui a pergunta, se você for mais tímido, envergonhado, manda aqui no WhatsApp, e aí a gente lê aqui, tá? Eu tenho um livro aqui sobre oração, que eu trouxe para sortear as pessoas que participaram, para incentivar você aí é sobre oração. É um livro do irmão André, A Verdadeira Batalha. O irmão André foi um missionário que o chamado contrabandista de Deus, né? Ele entrava em países onde a pregação do evangelho é proibida, com um carro cheio de Bíblia. E ele conta que as pessoas viam, os policiais viam laranja, né, no banco de trás,
quando eles viam as Bíblias, os policiais viam laranjas, né? Então, a fruta mesmo, né? Então, Deus usou esse homem muito assim para levar Bíblia para países onde é proibido, né? Então, tem um livro de oração dele aqui, tá? Daqueles que a maioria gosta, né? A gente gosta de sentar e ler um livrinho fininho, um prazer de chegar no final rapidinho, né? Então, um livro bacana aqui, tá? Pra você participar com a gente. Bom, o nosso tema dessa manhã é responsabilidade da família, né, no envolvimento com a igreja, né? A responsabilidade da família, cadê? Está aqui. Responsabilidade da família do envolvimento com a igreja, exatamente isso, né? E o nosso tema da conferência é entre perdas e danos, esperança, né? Então, mesmo a história dos trancos e barrancos da família, né? A gente tem os nossos problemas, as nossas lutas, as brigas, as dificuldades, né? Há esperança em Cristo, há esperança em Deus para que a nossa família seja melhor, né? E a gente está tentando cavar aí como que a gente faz isso, onde a gente acha esperança, como que a gente trabalha a nossa família para ser melhor, né? Então, a gente já ouviu algumas coisas aí do Daniel, já iniciamos alguma coisa, né? E, bom, o Daniel tem muita experiência nessa relação de família, ele foi pai de grupão no Palavra da Vida, né? Então, lidou aí com pessoas de diferentes perfis, né? Então, a gente tem muito o que perguntar para ele. Vocês concordam, né, gente? Além do mais, tem um livrinho aqui para incentivar vocês. Não é não, Gabriel? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Daniel, apesar da limitação pessoal, como ser essa família que entende a responsabilidade de participar da vida da igreja? Por que é tão importante isso? Essa aí acho que é bem claro, gente. Primeiro porque, como eu disse, a família está cada vez ficando mais isolada e perdendo mais campo, né? A gente cada vez tem menos impacto na vida dos nossos filhos. Nós precisamos trazer os nossos filhos para compreender que essa aqui é a grande família, que aqui nós temos uma família maior. A importância do envolvimento é isso. Que importância que eu dou para a igreja, porque meu filho vai ver isso, né? Ele vai assistir isso. Então, à medida que eu vou na igreja, e eu ouvi o pastor, e eu perguntei para o pastor, e tem aquela outra pessoa, envolva-se com pessoas cristãs, porque, pensando nos filhos de novo, a primeira etapa da vida, até os 6, 7 anos, a maior influência na vida dos filhos são os pais. Pais e irmãos, né? O núcleo familiar. A próxima etapa, dos 7 até os 16, 17, por aí, 18, são os grupos no qual ele está envolvido. E aí, gente, se não for igreja, não se preocupe, ele vai arrumar grupos fora. E vão ensinar todo tipo de absurdo e distorção. Então, uma coisa que nós sempre fizemos em casa, com o tempo, na hora adequada, é convidar amigos da igreja, famílias cristãs, para vir dormir em casa com nossos filhos, para fazer aquelas bagunças de, né, acampa dentro. Eu já tive 8 dormindo na sala, 8 guris. Não tem importância. É uma bagunça, dá trabalho. Imagina você fazer almoço para 8 adolescentes. Minha esposa brincava, é um saco de cimento misturado com massa e aí você alimenta, porque aquilo come que é uma coisa. Gente, vale a pena. Porque se você não gerar um ambiente onde eles tenham amigos cristãos, não é nem ser, eles vão gerar um ambiente onde os amigos são lá de fora. E aí eles vão aprender de tudo. Em geral, besteira. Então, como é que eu posso ser uma família? Como é que eu posso ter esperança? Gente, aproximem da vida da igreja. Envolvam-se com a vida da igreja. Aproximem-se de uma outra família. Combinem um acordo que a gente fazia na nossa igreja, entre aspas, tá? É o seguinte, quando a gente apresentava uma criança, consagrava uma criança, como igreja a gente falava, gente, isso aqui é filho nosso. Então, se eu vejo correndo aqui dentro ou fora e fazendo besteira, eu vou chamar a atenção.
Mas não é teu filho? Não é meu filho, claro. Gente, bom senso, né? Não vou ficar pegando pela orelha filho dos outros, não tenho nem propósito. Mas eu acho que a gente tem que gerar esse tipo de coisa. Aprontou, viu a criança fazendo uma coisa errada, fala, cara, não é por aí. Não é meu filho, não vou falar nada. Agora, para isso, nós, pais, temos que dar essa autoridade uns aos outros. Que já viu o pai que fica assim, todo milindrado, quando alguém chama a atenção do filho dele? Não, mas o meu filho é um pecador que nem eu e você. Tá? Então, se alguém investe na vida, está valendo. Não sei se eu respondi, eu já fugi para o lado, mas... É isso aí. Eu fiquei pensando aí quando você estava usando o texto de 1 Timóteo, e você usou aquela palavra tão interessante, né, que fala que a casa, né, ali não é o prédio, né, a igreja, o prédio, mas as pessoas, né? Uhum. Então eu fiquei pensando qual a esperança para os pais, qual é a motivação, que esperança é essa de trazer os filhos e a família, não, eu acho que é isso que as pessoas estão confundindo, né? Vamos para a igreja. O que está na cabeça das pessoas é sentar aqui no local e o ambiente aqui, a música boa, uma boa oratória, um assunto interessante que você encontra se você for no café filosófico, sentar lá na plateia deles, tem um filósofo lá falando bonito, com a conversa coerente, interessante e tal. Às vezes tem uma música bonita, uma coisa legal. Você assiste o Altas Horas, está lá o Serginho Groisman com uma narrativa muito bacana, as bandas tocando, os jovens fazendo perguntas interessantes. Parece que é quase a mesma coisa, mas a igreja, o grupo, as pessoas, tem algo diferente aqui. Que não é o prédio, não é a música, não é o ambiente, mas é o que acontece na vida das pessoas, o que Deus faz na vida das pessoas, né? Então, que esperança é essa que a gente encontra educando os filhos aqui, na convivência desse grupo e trazendo a minha família para essa vivência aqui? Eu acho que a gente volta para essa ideia do coluna e fundamento da verdade. Lembra que eu falei do balcãozinho que mostra a verdade? Gente, é muito importante para a criança, especialmente depois que ela passa aí dos 6, 7 anos, que ela ouça o que o papai fala em casa, o pastor fala na igreja, e aquele titio que eu gosto muito, que é bom de bola ou alguma coisa assim, e ele também fala, e aquele outro também fala. E, se possível, que os jovens também falam. Eu lembro de uma situação que uma das minhas filhas trabalhava com adolescentes. Ela era bem madura, ela tinha 18, trabalhava com meninas de 15. Então eu ficava assim, mas tudo bem. Aí teve uma noite que uma dessas meninas de 15 me ligou lá para casa, chorando. E eu, como pastor, falei, o que está acontecendo? Ela falou, quero falar com a Rebeca, com a minha filha. Eu já me senti assim, pô, mas ligou para minha cama, quer falar com ela? Aí passei o telefone para ela, e a minha filha era um telefone sem fio. Naquele tempo, não sei se vocês lembram que tinha telefone, não era só celular, né, era telefone. Aí minha filha, muito ciente, pegou o telefone com licença e saiu da sala, porque era uma coisa pessoal ali, né? E aí, depois disso, ela voltou e falou, pai, você me leva na casa da fulaninha? Eu falei, mas está tudo bem? Não, está tudo bem, mas eu preciso ter uma conversa com ela agora. Eu falei, você quer que eu vá junto? Não, só quero que tu me leve. Eu falei, tá bom, eu sou o Uber da casa, né? Vamos lá. Aí levei ela até lá, ela gastou 1 hora com a menina lá, e aí depois ligou de novo, que era pertinho de casa, né? Eu fui lá buscar. Aí quando chegou em casa, eu falei, agora chega. Agora minha curiosidade bateu no teto. O que é que está acontecendo? Bom, o choro da menina é porque ela queria comprar um vestido para uma festa e a mãe não deixou. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus que ela falou com a minha filha. Se ela falasse comigo, eu ia falar, guria, vai te catar, pronto, para com isso, não tenho vestido e pronto. Mas ela parou para falar com a minha filha, eu falei, o que tu disse para ela? Eu falei que às vezes é difícil obedecer os pais, né? Porque os pais às vezes não entendem a gente, né? Cara, deixa eu dizer, que baita sabedoria, porque realmente é difícil. E para uma menina de 15 anos não ter o vestido que ela quer, o mundo acabou. Para mim é assim, guria, eu estou ocupado agora, vai, chega, para. Mas aí ela pôde falar, ela falou, mas é importante obedecer os pais por causa disso, daquilo. Então, que esperança que eu tenho? Eu tenho esperança que a verdade que eu falo para os meus filhos, quando eles chegam aqui na igreja,
o Márcio também vai falar, e o Bira também vai falar, e aquele outro também vai falar, e o outro também vai falar, e os jovens vão falar. Então ele fala, puxa, parece que esse negócio é para valer. Porque enquanto eles são pequenininhos, o que a gente fala vale. Daqui a pouco, o professor da escola vai falar diferente. Então, que esperança que eu tenho? Eu tenho a esperança de expô-lo à verdade expressa pela grande família. Às vezes, e olha, não é raro, hein, que a família aqui é melhor influência do que a minha família de sangue em casa. Dependendo como é que é a sua família, você, de repente, está muito melhor trazendo para a igreja e eles ouvindo coisas do pessoal da igreja do que o que ele vai ouvir quando a sua família se reúne. Tem que participar da reunião da família também, tá? Mas a influência é diferente. Então, minha esperança está na expressão da verdade. Assim, por meio dessas pessoas. A Tati tem uma pergunta. Será que o livro vai voltar para minha casa? Oh, peraí, suspeito isso aí. Pastor, eu estava pensando nas coisas, né, que você estava falando e eu estava refletindo aqui que uma das dificuldades da nossa sociedade hoje para cumprir isso é o individualismo. Sim. E aí eu estava lembrando que na minha casa, desde pequena, eu escutava assim, não vou pedir nenhum favor para o vizinho, porque depois que ele precisar de uma coisa, ele vai pedir para mim e vai me incomodar. Então, vamos viver nossa vida aqui, sem pedir nada para os outros não pedem nada para a gente segue a nossa vida. E, então, eu acho que esse individualismo, ele com certeza adentra a igreja, porque ele entra junto com a gente, né? E aí, muitas vezes eu percebo em mim e nos outros, né? Eu não vou me dar opinião na vida dos outros, porque em algum momento eles vão olhar para mim, vão achar defeito em mim, vão dar opinião na minha também. E aí a minha dúvida é, como vencer esse individualismo? Porque muitas vezes ele nem está consciente, né? A gente nem percebe que a gente está aqui vivendo a nossa própria vida, no nosso mundinho fechadinho. E como mudar essa mentalidade, como suplantar essa situação aí? Muito bom, muito bem colocado. O individualismo, gente, é aquele círculo do meio que eu falei que está expandindo. Quando eu cresci, eu estou com 63 anos, quando eu crescia, a minha opinião era aquilo que a família tinha, tá? Não tinha essa de eu tenho a minha opinião. Eu sigo o que a família fala. Eu até tinha a minha opinião, mas era assim, dentro daquilo que a família entendia. Hoje em dia, você vê crianças de 3, 4 anos com uma opinião diferente dos pais e, às vezes, repreendendo. Não concordo. Você não sabe nem falar o concordo. Como é que você não concorda com alguma coisa? Então, mas o individualismo é aquilo que tem crescido. Cada vez mais os meus padrões pessoais. E isso acontece com muitas famílias. Primeiro, eu tenho vergonha de buscar ajuda, porque vai mostrar que a minha família tem problemas. E eu sei que isso já foi falado, já foi repetido. Toda família tem problema. Toda família tem problema. Quando eu vejo uma família que não tem problema, eu fico olhando assim, recentemente, aliás, isso é uma coisa maravilhosa das mídias sociais, né? Minha esposa estava conversando, falando, pois é, às vezes, né, nós temos problemas com nossos filhos, mas eu fico pensando nesse outro casal, olha os filhos dele, não sei o quê. Eu falei, você conhece a vida dessa outra família? Não, eu conheço pelas mídias sociais. Eu falei, pois é, deixa eu te contar algumas coisas que eu sei. E não foi para falar mal, não, mas eu falei, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Ela falou, mas eu não acredito, olha só o que tem aqui. No Facebook, todo mundo é feliz, todo casamento é maravilhoso, todo mundo é vencedor. Não é verdade. Então, primeira coisa para combater o individualismo é a gente assumir que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda como famílias. A segunda coisa é que se envolver com pessoas dá trabalho. E aí eu estou de acordo. Você vai dar opinião para alguém, a pessoa não vai gostar, vai concordar, vai discordar, vai... A gente tem que oferecer a nossa opinião com carinho e com gentileza. Não é chegar e falar, não é assim que educa criança. Já queimou o filme de largada, né? Mas você vê a pessoa lutando e fala, posso dar uma sugestão? Olha, quem sabe... Você já pensou nisso aqui? Então, a gente tem que aprender a ser mais gentil, a dar os palpites. E acho que a terceira coisa, e talvez a principal, Tati, é que nós, como igrejas, precisamos assumir um compromisso.
Agora, isso é meio doido, tá? Então, descontem aí a minha doideira. E o compromisso é o seguinte: a minha vida não é assunto só meu, é teu também. Se eu começo a fazer parte dessa grande família aqui, eu estou dizendo, me ajudem a caminhar em direção a Cristo. Se você não quer ajuda para caminhar em direção a Cristo, deixa eu ser radical, a igreja não é lugar para você. Ou você pode vir aqui só, em vez de participar, só assistir, sentar e ir embora, porque fazer parte da família é dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Por isso, eu vou permitir que as pessoas falem a minha vida. E só para concluir, eu não sei se você já viu isso, mas as pessoas, quando são, às vezes, confrontadas, ou quando alguém fala com elas assim, as pessoas falam, não é o que ela disse, é o como ela disse que me ofendeu. É sempre assim. Você vai falar alguma coisa para alguém, não, mas o jeito, a hora que ela falou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nunca tem muito hora certa, tá? As várias vezes que eu fui confrontado, em amor, com boas intenções, na hora eu senti que o jeito foi errado. Gente, a gente é humano, tá? E eu sei que palavras boas vêm misturadas com um jeito errado. Mas ou eu aceito isso, ou eu fico sozinho. E o preço de ficar sozinho é altíssimo. Tem uma pergunta para o senhor, pastor. Ainda com relação aos círculos, né? Sim. Que o senhor mencionou, a família dita tradicional, ela recebe a influência do círculo externo, tanto com relação à forma quanto com relação à essência. Sim, sim. Eu entendo que não é uma questão de si, mas já está, né? A família cristã recebe essa influência. Como a gente poderia lidar com essa realidade? Como o senhor acredita que a gente deva lidar com essa realidade, dessa influência dos muito padrões bom. Seculares? Né? É muito bom. Primeiro, não dá para a gente sair do mundo, né? Aliás, Jesus não pediu para a gente sair do mundo. Ele pediu para a gente permanecer no mundo. Então, não vamos sair quebrando televisão e jogando computador no lixo, tá? Às vezes cansa. Aliás, não precisa nem de computador, a gente tem um no bolso, né? Ali, ó. O Márcio está com um na mão. Isolamento do mundo, gente, nunca deu certo. Toda vez que a igreja se isolou do mundo, deu errado, tá? Porque a gente não é chamado para viver em isolamento. Nós somos chamados para viver no mundo, sem ser do mundo. Então, nós somos chamados a viver um contraste. Eu creio que a solução, ou pelo menos o que eu tenho tentado ao longo da criação dos meus filhos, não é proibir, não assista. Claro, tem coisas indecentes que não é para assistir mesmo. Mas é muitas vezes assistir com uma postura crítica. Então, volta e meia, meus filhos queriam assistir um programa, quando pequenos, eu falava, tá bom, vamos assistir juntos. E aí, no meio do programa, eu falava, tá, você viu o que ele falou aí? É isso aqui. Volta e meia os programas, especialmente para adolescentes, é assim, os adolescentes são inteligentes, espertos, descolados, amorosos, sabem da vida, os pais são uns idiotas, uns bobos que não sabem o que fazer. Homer Simpson, aquilo ali é total, especialmente os homens. Repara que os adultos são todos idiotas, mas os homens, além de idiotas, são perversos, egoístas, distorcidos. São os bananões, uns egoístas completos. Homer Simpson, por exemplo, além de ser um banana, é profundamente egoísta. Não deve assistir. Não sei se deve assistir, tem uma idade que eu acho que não deve mesmo, tá? Porque a criança não tem esse filtro. Eu acho que uma das características da maturidade é o discernimento. Capacidade de você olhar as coisas e filtrar. Criança não tem filtro. Eu tenho um exemplo que eu uso sempre. De uma vez a gente estava em casa e um dos meus filhos chegou correndo para nós. Pai, nós precisamos comprar Nescau. Eu falei, eu acho que tem Nescau. Não, pai, mas precisa comprar muitas latas de Nescau. Eu falei, tá, por quê? Não, porque eles estão dando casa para as pessoas. Ele devia ter uns 5 anos. E a gente estava numa luta para conseguir comprar uma casa. Quem não, né? E aí, será que a gente vai fazer? E deve ter tido alguma propaganda lá que... compre Nescau que você vai ganhar uma casa. É um cartão em 10 milhões de latas, sei lá. E ele queria que a gente comprasse muita... Porque aos 5 anos, Nescau está dando casa, vamos comprar Nescau.
Agora, você dá risada e fala, pois é, filho, deixa eu te explicar, não é assim. Aos 5 anos, ele não tinha discernimento para isso. Então, esse caso é um caso bobo. Mas se você não vive junto, não planta princípios, mesmo nessa idade mais tenra, eles não têm critério. Então, o que eles ouvem é verdade, o que eles ouvem é verdade, o que eles ouvem é verdade. Entra direto. Então, nós não podemos sair do mundo, nem é a proposta de Cristo para nós. Se fosse, a gente ia para o céu, coisa boa, né? Mas não, nós estamos aqui para, como você mencionou, que o Davi Merck fala, para espelhar e espalhar a glória de Deus. Agora, em casa, nós temos que aprender a discutir critérios, princípios. Há um problema com isso, que é o seguinte: os seus filhos vão questionar algumas das suas práticas. Se você acostumar com eles a discutir princípios, lá pelas tantas ele fala, mas por que não? E aí você faz alguma coisa, mas isso aqui não faz sentido. Então, volta e meia, eu já fui, entre aspas, confrontado pelos meus filhos, porque eu cultivei para eles a capacidade de discutir e de pensar criticamente. Não é super filosofia, não, tá? Qual que é o princípio da Bíblia? Qual que é o que a Bíblia diz? Como é que isso se aplica hoje em dia? Então, eu pensaria nessas linhas mais ou menos, gente. Perguntas? Tranquilo? Então a gente entendeu aí que ser igreja, né, tem a ver com o que a gente está fazendo juntos, né? A vivência que a gente está tendo juntos, né? A partir dos ensinamentos das Escrituras, né? Isso não acontece aqui somente, né? Isso acontece em casa, no lar, né? Então, você vê que a vivência do lar, da família, influencia essa dinâmica da igreja. Imagina chegarmos aqui, famílias com seus problemas, com as suas lutas, seus pecados, as suas dificuldades, mas famílias que estão investindo nisso em casa, né? Em aprender, né? Em discutir a palavra de Deus, e isso sendo transformando a vida de cada um deles no lar, né? Imagina as famílias virem para cá com essa premissa já, né? Então, aqui, as nossas relações serão influenciadas por essa vivência em casa. E, ao mesmo tempo, essa vivência daqui, o aprendizado, o relacionamento, as vidas sendo transformadas, um só pensamento, um só Senhor, uma só fé, isso também vai implicar numa melhor vivência em casa, né? No lar, né? Então, essa dinâmica é muito importante para a vida do cristão. Bom, a gente entendeu que isso coletivamente é uma verdade para a igreja, né? A gente não consegue, por exemplo, ser crente em sua plenitude e falar, eu não preciso da igreja. Essa nova categoria aí que já surgiu há alguns anos, né, do crente desigrejado, como chamam, né? A própria Bíblia já diz para a gente não deixar de congregar, porque pessoas que fizeram isso naufragaram na fé. O ano passado, se eu não me engano, foi o Davi Merck que veio retrasado aqui, né? Ele falou uma frase que era assim, ou você navega na internet, ou você naufraga na internet, né? E a vida cristã é a mesma coisa, ou você surfa nessa onda da vida cristã, ou você vai tomar caldo, né? Como diria lá, você vai tombar, você não vai ficar em pé nessa prancha. Então, isso é uma verdade na vida cristã. Então, eu parto assim para uma pergunta, Daniel, que é uma curiosidade minha, né? Pensando aqui um pouco individualmente nas famílias, né? Porque aqui a gente tem família onde todos são da igreja, todos são cristãos. Você tem família que alguns são e outros não. E você tem gente aqui que ninguém da família é cristão, né? Então, se a gente pensar individualmente, no pai que aqui está e é cristão, na mãe que aqui está e é cristã, ou no marido, a esposa, né? E no filho, né? Que está aqui, mas a família não é cristã.
Então, pensando assim, na participação de cada um, né? Na responsabilidade de cada um lá no lar. Então, qual é a responsabilidade do marido, da esposa, do pai, da mãe e do filho, né? Talvez são muitas Tem bastante coisa muitas coisas para falar. Talvez o que é incomum, o que é comum para todas esses papéis sociais, vamos chamar assim. Gente, talvez seja repetitivo aqui, mas vamos voltar ali para aquela passagem da igreja que é coluna e fundamento da verdade. Nós somos chamados para proclamar a verdade. E proclamar a verdade em todos os relacionamentos e ambientes onde eu vivo. Eu sou chamado, então, em casa, a proclamar a verdade como marido, como pai, sou chamado a proclamar a verdade como filho. E aí a maneira como isso vai se desdobrar é múltipla. Por exemplo, amanhã, antes de voltar para Porto Alegre, eu vou visitar meus pais. Meu pai está com 92 anos, minha mãe com 88. Minha mãe sofreu um AVC recentemente. Então, saindo de Porto Alegre, eu falei com a minha esposa, olha, vou visitar minha mãe. Ela falou, e como é que ela está? Olha, a última vez que eu liguei, ela não me reconheceu. Como é que vai ser amanhã? Não faço ideia. Mas como é que eu proclamo a verdade cuidando de um idoso ou cuidando à distância, né? Eu vou lá, eu estou levando fotos da família. Hoje em dia as fotos são todas digitais, né? Eu imprimi as fotos, porque para ela o digital não faz sentido. Imprimi aí umas 10 fotos, vou chegar, olha, né? Esse aqui, olha, esse aqui. E eu vou honrar minha mãe. Vou sentar com ela, vou conversar. E eu não sei como é que ela vai estar. Tem dias em que ela está plenamente consciente, ela conversa, ela pergunta, e tem dias que ela fica falando da casa dela, que eu não sei a que casa ela se refere, talvez seja a casa da infância dela. Então, como é que eu proclamo a verdade nisso? Eu proclamo a verdade cuidando, segurando na mão dela, ouvindo as histórias dela, orando com ela. Meu pai, apesar de ser mais velho, está bastante lúcido. Só que, como vários idosos fazem, eu acho que eu já estou fazendo isso, tá, Márcia? Eu conto a mesma história várias vezes, tá? Então, eu sei que meu pai vai me contar a mesma história várias vezes. Eu vou estar lá sentado, ouvindo, perguntando e conversando com ele. É um homem muito crente. Tenho certeza que ele vai perguntar sobre cursos e sobre oração e sobre alguma coisa da palavra. Então, eu, como filho adulto de pais idosos, eu manifesto a verdade para eles com carinho e com amor. Eu não vou confrontá-los, eu não vou dar nos dedos dele, como a gente diz no Sul, né? Não vou brigar com eles. Mesmo que talvez tenha alguma coisa errada, eu vou tratá-lo com todo respeito. Com a minha esposa, eu vou viver a verdade. E a verdade não é só dizer, olha, isso é o certo. Mas é chegar para ela volta e meia e falar, puxa, eu estou lutando com isso. Olha, tenho orado por isso aqui. Vamos orar por aquilo? Vamos. Obviamente é uma mulher crente, então é outra relação, né? Com os meus filhos, eu tenho um dos meus filhos que, como adulto, ele decidiu não seguir a Jesus. E uma das últimas conversas que eu tive com ele, no meio da conversa, ele falou assim, não adianta, pai, tu sempre volta para a Bíblia. Eu parei e falei, tem toda razão. E eu volto sempre para a Bíblia, por quê? Porque eu já aprendi a não confiar na minha opinião. Então, se eu tenho dúvida, eu venho olhar na Bíblia. Eu não entendo tudo que tem na Bíblia, eu não conheço certamente tudo que tem na Bíblia, mas eu sei uma coisa, a Bíblia está certa ou eu estou errado. Então, quando a coisa fica confusa, eu abro aqui de novo e vou olhar aqui de novo. Então, para esse meu filho, não é toda vez que eu encontro com ele que eu falo, te arrepende, pecador, volta para Jesus. Mas todas as vezes que eu estou com ele, eu estou manifestando a verdade. A verdade na minha vida, não dando uma de crente perfeito e chato, né? Mas todas as vezes que a gente conversa alguma coisa, eu falo, pois é, filho, eu tenho orado por ti. Ele conseguiu um emprego muito bom agora. Tenho orado por ti, cara. Deus está te abençoando. Olha que bacana como Deus está fazendo. Eu acho que ele nem crê. Mas aí o problema é dele. Tá? Eu estou manifestando a verdade. Além disso, tem os vários papéis que nós ocupamos dentro de casa. Durante toda a minha vida com meus filhos, eu tinha o papel de ser aquele que proclama a verdade,
e aquele que lidera a família. E deixa eu contar uma coisa que todo homem sabe, volta e meia a gente não faz ideia do que fazer, tá? Você tem que tomar uma decisão, tem que ir e não estou falando decisões de negócio, estou falando, puxa, a gente vai tomar uma posição ou não? Eu coçava a minha cabeça e queria que alguém decidisse para mim, tá? Mas eu entendo que eu sou chamado por Deus a tomar uma posição. Então eu manifestava a verdade nessa posição. E quando eu falo manifestar a verdade, é manifestar a verdade na graça de Deus. Não é aquela verdade assim, diz o Senhor, tem que fazer, mas é assim, pá, gente, está complicado isso aqui, mas olha, eu acredito que Deus nos ama e na sua misericórdia Ele nos mostrou isso e é por aqui que a gente vai. Então, eu acho que isso aqui talvez seja um resumo bem rápido, Márcio, do qual que é o nosso papel? Nosso papel é manifestar a verdade. Aqui, deixa eu dizer mais uma palavrinha. Eu brinco que eu detesto família margarina. Sabe aqueles comerciais de margarina que a família levanta de manhã, a mulher já está maquiada, o cabelo está todo preparado, eles chegam na cozinha e todos estão sorridentes, tomam um café juntos e passam a margarina maravilhosa. Tá? Eu não gosto disso porque, primeiro, porque não existe. E talvez margarina não faça tão bem, mas isso é outra história. Mas o fato é, pensa numa família que chega aqui na igreja e o marido e a mulher estão assim, lutando para manter o casamento deles. Os caras estão assim, não sei se vai dar. Ou uma família que chega aqui e acabou de ouvir uma notícia que o filho decidiu não seguir mais a Deus. Ou se envolveu num pecado grosseiro. Ou alguém que recebeu do seu cônjuge, do marido ou da mulher, a notícia de que, olha, não quero mais nada. Essa família chega aqui na igreja assim, com o coração pesado. Aí, como igreja, volta e meia, a gente compartilha o que há de melhor. Então, é tudo família margarina. O cara já está se sentindo mal. Ele chega no meio de famílias aparentemente perfeitas, aí o cara se sente um lixo mesmo. Aí não há esperança. A nossa esperança não está na perfeição, a não ser na perfeição de Cristo. Nossa esperança está na graça de Cristo. Não importa como esteja a sua família, não importa como estejam seus filhos, não importa nem como esteja seu casamento, ou o seu não casamento. O que importa é que nós temos para onde olhar. E que não importa onde você esteja, Cristo te alcança ali. E Ele tem para ti um plano perfeito. O plano dele é perfeito, a gente não. Então, quando eu digo manifestar a verdade, não é manifestar a perfeição, mas é manifestar a verdade que, apesar dos meus pecados, Deus ainda me ama, e Ele ainda tem uma proposta para mim, e Ele ainda me estende a mão, e Ele ainda quer que eu corra para o abraço. Tá? Isso é o que enche meu coração de esperança. Muito bom. O Thales pergunta assim, por que será que as igrejas estão em crise? Será que é porque as famílias estão em crise? Eu adicionaria aqui, ou as famílias estão em crise porque as igrejas estão em crise, ou as igrejas estão em crise porque as famílias estão em crise, ou está todo mundo junto nisso aí? A resposta é sim, está tudo junto. Mas, eu acho que a gente tem que pensar um pouco com respeito ao que significa igrejas em crise. Tem igrejas em crise e tem igrejas que não estão em crise. Porque tem igrejas que são mais sérias, igrejas que são menos sérias, e aí vai. Mas eu diria assim, quando a igreja abdica, desiste de ser família de Deus e se torna só um show, um entretenimento, um programa, aí é outra proposta. Agora, igrejas que falam, não, nós queremos viver como família, e para isso nós queremos alcançar as famílias. A igreja é uma família de famílias. Então, realmente, quando as famílias estão mal, a igreja vai mal. E a igreja que não investe nessa área de famílias, e não é só ensino, tá? Ensino é fundamental, mas que não entra nessa dor, não entra nessa discussão. Na última igreja que eu estava pastoreando, nós tivemos 4 casos de rapazes homossexuais. Não sei quantos casos de moças, tá? Porque, em geral, é muito mais discreto a homossexualidade, costumava ser, né? Entre mulheres. 4 rapazes lutando com a homossexualidade. Desses 2 abandonaram a fé
e 2, continuam até hoje lutando e dizendo, eu quero viver para Jesus, apesar dessa loucura que tem na minha cabeça. Igrejas não falam disso, não tratam disso. A gente só fala que é pecado. A prática homossexual é pecado. Mas esses 4 rapazes, cada um deles, eu lembro sentado na minha frente, chorando e dizendo assim, eu já pedi para Jesus tirar isso da minha vida. E eu não sei o que fazer. Um deles chegou a falar, eu me odeio, se eu pudesse eu tirava a minha vida. Como igrejas nós temos que falar disso. Temos que tocar essas famílias, temos que ajudar essas pessoas. Peguei um ponto só que eu acho que é mais escandaloso, assim, mas que nós precisamos tratar disso. Não podemos passar um pano em cima e falar, não, está tudo bem, nossas famílias estão sofrendo. Então, igrejas que têm a ousadia de, a partir da palavra, abordar esses temas, não sei se vão crescer muito, tá? Porque o desafio é grande, mas certamente serão igrejas fortes. Eu diria que uma igreja só é forte quando ela está investindo nas famílias. E famílias quebradas, porque só existe esse tipo, não existe outro. Tá? O que vai mudar é o tipo de quebradeira que tem. Um é mais quebrado, outro é menos quebrado. Mas, como igreja, a gente tem que entrar nisso. Eu lembro de um casal que eu estava evangelizando, ele trabalhava no banco que eu tinha conta, lá em Caxias do Sul. E depois de muita conversa e tal, ele aceitou visitar um grupo pequeno da nossa igreja. E eu achei um grupo pequeno legal para eles e tal, eles visitaram, e, como casal, né? Aí na semana seguinte eu conversei com o marido, eu falei, e aí, foi bom? Ele falou, cara, que grupo fantástico, que legal, gostei muito. Eu falei, bom, então você vai semana que vem? Ele falou, não, nunca mais eu vou lá. Eu falei, cara, não entendi. Ele falou, Daniel, eles estão num nível muito alto. Os casais se amam, eles não têm problemas, eles estão sempre sorrindo, estão sempre... Eu falei, perdemos o bonde da história. Perdemos a autenticidade, fomos falsos. Porque acho que o pessoal até querendo mostrar para o casal que não era cristão, olha como é legal ser cristão, venham, porque nós somos super legais. Aí o casal falou, a gente não se encaixa aqui, porque a gente está brigando. Não estou dizendo que a gente tem que brigar em público, por favor, não, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter ousadia como igrejas de dizer, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda como famílias. E o normal é isso. E precisar de ajuda não é o fim da história, é o começo da história. Temos mais 15 minutinhos, né? Gabi, tem mais alguma pergunta? Não, ia só acrescentar, né? Não sei. Talvez as pessoas confundam, né, aquele ideal de família Facebook, né? Isso. Que na rede social é perfeito, é bonito, né? Justamente quando vem alguém precisando de ajuda, e todos nós aqui precisamos de ajuda, de fato. E aí as pessoas que nos acolhem, nos recebem, talvez se esforcem mais para mostrar essa perfeição do que para mostrar realmente. Você precisa, eu preciso, né? Nossas famílias precisam, então, de buscar em Deus, na palavra, o referencial absoluto. Isso, né? isso. O referencial que vai nortear todo o conceito de família, estrutura e tudo mais. Isso. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Tem um pastor muito amigo meu, mencionei para ti o Edgar, lá em Caxias do Sul. Foi alguém que eu levei a Cristo e nós caminhamos juntos. Hoje é um dos pastores com quem eu mais tenho intimidade. E de vez em quando ele me liga para falar, Daniel, estou com um problema assim, como é que... Aí a gente conversa a hora. Daí uma das vezes que ele ligou, anos atrás, para falar de um casal que eu conhecia, a esposa, pelo menos, tinha sido adolescente quando eu estava naquela igreja. Ele falou, Daniel, olha, eles estão casados há menos de um ano e a mulher descobriu que o cara visita prostíbulo e está fazendo uma bagunça, uma vida de promiscuidade, uma vida horrível. Aí, quando eu juntei os dois, o cara falou para a mulher assim, 1 ano, não tinham feito 1 ano de casado ainda, tá? Faltava 1 mês. Aí o marido falou para a esposa, eu tenho nojo de você, não quero viver com você. Quando a gente pensa em fazer sexo, eu não quero. Daí ele me ligou, o que eu faço? Eu falei, cara, ora e mata os dois. Sei lá o que você faz. Cara, o que tu fala para um cara desse? Não falei isso não. Mas assim,
Aí nós conversamos e oramos. Quem sabe fala isso? Não, vamos conversar e tal. Olha, né? Aí passou 2 ou 3 semanas, chegou o aniversário de casamento desse casal. Primeiro ano de casamento, né? E eu tinha a guria no Facebook. Cara, veio no Facebook assim: agradeço a Deus pela sua vida, você é muito mais do que eu podia ter imaginado. Cara, eu peguei o telefone e liguei para o meu amigo. Cara, eu entendi, o nome é esse? Porque eu podia ter errado, né? Podia ter confundido. Ele falou: pois é, Daniel, eu também não sei o que fazer. E aí, como é que tá? Não, os caras estão assim, parece que há uma esperança, não sei o quê, mas a coisa está feia. Continuam casados até hoje, não sei como é que eles se viraram com isso. Mas é o fake book mesmo, né? Impressionante. Mas pensando nisso, algumas pessoas tentam mostrar uma família perfeita, movidos pelo seguinte propósito, até bem intencionado, que é o seguinte: não, eu quero dar um bom testemunho. Eu quero dar um bom testemunho de família e mostrar o que Jesus faz e não sei o quê. Se você mostra o que Jesus faz, mas que ele ainda não fez na sua vida, gente, isso não é um bom testemunho, é um falso testemunho. Jesus não precisa da sua ajuda. Pode ficar tranquilo, tá? O que você tem que falar é o que Jesus tem feito. Então, com esse nosso filho mais novo que se afastou de Deus, não sei se ele se converteu e se afastou ou se ele nunca se converteu, tá? Ele afirma que sim, ou afirmou que sim, hoje eu não sei mais. Eu queria contar para vocês uma história maravilhosa de que depois de andar no vale da sombra da morte, comer comida de porco, ele voltou arrependido. Estou doido para contar essa história. Ainda não aconteceu. Quando ele voltou, ele saiu de casa um tempo, aí por razões de trabalho, ele pediu se podia voltar por um tempo, enquanto ele ia para um outro emprego. Ele voltou para casa, mas ele voltou para casa, gente, unicamente porque ele precisava de um lugar para morar. Não havia nada de arrependimento. Arrependimento zero. E é essa a verdade. E eu continuo orando todos os dias, eu e minha esposa, para que ele tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Esse é o capítulo da nossa história. Qualquer outra coisa que eu queira contar para vocês é falso testemunho. Eu espero, eu oro, eu clamo, tenho esperança de que ele vai se reencontrar com Cristo, ou vai se encontrar com Cristo. Ainda não. E isso é a verdade. O nosso compromisso é compartilhar a verdade do que Jesus fez. Porque se a gente conta aquilo que não é verdade, as pessoas de fora da igreja, elas podem não ser crentes, mas não são burras, tá? Elas percebem, gente. Por isso que crente tem a fama de ser hipócrita. O pessoal do mundo olha e fala: crente, olha lá, ele faz isso e, no entanto... Então, vamos dar testemunho verdadeiro. Tá, tem um filho que está afastado, nós estamos orando. Toda vez que a gente encontra com ele, sempre que é oportuno, a gente dá uma palavra. Agora, final de julho, nós vamos comemorar o meu aniversário dele, que é quase uma semana de diferença. E nós vamos juntos lá para Gramado, vamos comer um fundi. Isso é só para dar vontade a vocês, tá? E a gente vai celebrar o nosso aniversário. Apesar dele não andar com Cristo, eu quero mostrar o amor por ele e o amor que eu tenho e que Cristo tem por ele. Mas ele ainda não está andando com Cristo. Essa é a verdade. Dolorosa, mas essa é a verdade. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Um comentário, uma contribuição? Fala aí, Thales, vem aqui no micrófono. Bom dia, irmãos. Bom dia. Não é verdade. Então, eu estava pensando aqui, né, sobre todo esse tema que a gente está falando e, geralmente, né, assim, nós como famílias, às vezes, quando passamos por problemas, por dificuldades, nós imaginamos, temos em mente que, às vezes, o problema da nossa família é o maior de todos. E, na realidade, não é, né? Eu lembro que, alguns anos atrás, em 2012, entre um período de 6 meses, eu perdi 3 pessoas da família. E aí você, aquele baque, né, que foi os alicerces ali da família, né, irmão mais velho, pai e mãe. E aí você fala: puxa vida, né, tudo de uma vez só, Deus, né? Puxado. E aí, né, como eu trabalho com clientes, aí eu fui num cliente e aí eu percebi que o meu problema não era maior, porque aquela cliente que eu tinha ido, ela tinha perdido 10 pessoas de uma vez só.
né? Então, mas assim, Deus ele sabe de todos os propósitos, né? E aí a grande pergunta é: e quando a gente está passando por todo esse problema, para que a gente vai recorrer, Isso, né? isso. Para Jesus. Então, e aí nós temos a certeza que quando nós recorremos para o braço do Pai, aí sim, aí ele vem e dá o alívio, né? Dá ali uma segurança para você poder caminhar, né? Porque o próprio Jesus ele fala: enquanto estivermos aqui, teremos, né? Passaremos por dificuldades, por aflições, né? Então, assim, que possamos nos apegar nisso, né? Isso. Essa é a esperança que a gente tem em meio às perdas e danos da vida, né? Na família, mesmo dentro da família. Eu acho que esse ponto é importante, gente. A essência do Evangelho é que nós somos pecadores desesperadamente necessitados de Cristo. A essência da vida cristã é que nós somos pecadores desesperadamente necessitados de Cristo. Eu acho que volta e meia nós temos que pregar o Evangelho de novo para nós mesmos, com frequência, diariamente. Então, com respeito à família, nós somos uma família de gente quebrada, desesperadamente necessitada de Jesus Cristo. O que não quer dizer que não há vitórias. Há vitórias, há construções, há perdões, há transformações, há crescimento, mas nós continuamos necessitados. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é aquela transformação que Jesus nos dá. E duas últimas palavras que eu quero dar. A primeira delas é que, como Tales falou, a primeira reação é quando você passa por uma crise, por um problema grave, é você se esconder, é você se afastar, por causa da vergonha. Gente, eu posso dar um curso sobre vergonha. Eu, pastor, por mais de 30 anos, e um filho meu se afasta do Evangelho. Eu passei por várias crises muito sérias e avaliei, puxa, onde é que eu errei? E eu encontrei vários pontos onde eu errei, tá? O meu erro não justifica a decisão que meu filho tomou, mas sim, eu não fui um pai perfeito. E a reação é você se esconder, mas Cristo tem me chamado claramente para falar a verdade. E a verdade é essa. Mas não é a última parte. Vocês todos conhecem muito bem a história do filho pródigo. Quando ele está lá comendo comida de porco, e a expressão que eu gosto muito da expressão, ele cai em si, cai na real. E ele fala: cara, eu estou aqui, eu estou roubado, né? Meu pai, até os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor que eu. Então, o reconhecer da necessidade é fundamental, mas não é o final da história. Ele chega, faz aquele discurso todo para o pai dele, a impressão que o pai nem espera ele terminar o discurso, fala: tá, escuta, vamos matar o novilho cevado, vamos fazer uma festa. O final da história é a festa, gente. O final da história é quando a gente estiver lá no céu, naquele banquete, aí nós vamos viver uma vida perfeita, numa família perfeita, com o pai perfeito, como nenhum de nós pode ser ou teve. E nós vamos estar naquele lugar onde lágrimas não mais rolarão, e Ele mesmo enxugará todas as lágrimas, e aí nós vamos viver Aí nós vamos viver a família Margarina, muito melhor que a família Margarina. Vai ser uma coisa fantástica. Uma vez a gente estudou esse texto aqui, a gente viu que a parábola devia ser dos filhos pródigos, né? Os dois perdidos. Porque o que está em casa, ele fica ali chocado, né? Eu estou aqui esse tempo todo aqui, o senhor nunca matou um novilho para mim, nunca... Ele não entendia que ele tinha que trabalhar como um filho. Porque o pai falou assim: pô, filho, tudo que eu tenho é teu. Ele falou assim: pô, estou trabalhando aqui que nem um escravo a vida inteira, que nem um trabalhador. Opa, não era para trabalhar como um escravo, era para trabalhar como um filho. Isso. Em sujeição ao pai, em amor, e ele estava trabalhando como um escravo, né? Então, os dois ali, tanto que ele resiste à volta do filho, né? Por ciúme, sei lá o quê, enfim. Mas é bem interessante mesmo, é interessante. De certa forma, todos nós temos um pouco somos um pouco pródigo nesse sentido, né? De desvalorizar e de não conseguir sermos gratos a Deus, né? Termos o contentamento, né? Em Deus, né? A gente fica projetando o nosso contentamento mais nas coisas, nas situações, do que realmente em ser
um filho de Deus, né? Um escolhido por Deus, né? Muito bem. Obrigado, bom. hein, Daniel? Muito bom. Prazer. Muito gostoso, essa conversa é muito boa, porque fica informal e aí faz a nossa cabeça, né, se perguntar aí tantas coisas, então foi muito especial. Eu ia fazer algumas perguntas a mais, não pelo tempo, mas eu percebi que elas serão resolvidas à noite, porque à noite nós estaremos com o Daniel ainda, e aí sim falando sobre terceirizando a família, né? Então, as perguntas seriam isso, sobre o papel do pai, o papel da esposa, a questão da disciplina, quem toma a frente, quem que toma as decisões em casa, como que é a criação, a educação. Então, o tema terceirizando a família vai ser muito interessante. Certa vez, eu comentei com você ontem, certa vez um pai disse assim para mim aqui, o filho meio que respondeu para ele na minha frente, ele falou: "Tá vendo, pastor? Tem que ensinar educação para esses meninos aqui na igreja." E eu fiquei ali, pela primeira vez na vida, eu não tive o que responder, de tão chocado que eu fiquei. Como assim? Eu ensinar educação para o teu filho, né? É muito interessante. Hoje à noite a gente vai falar sobre isso, sobre terceirizando a família, tá bom? Vamos orar então, para a gente terminar? Pede para o Gabi orar então, Gabi, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, pelo tempo precioso aqui de ensino da Tua Palavra. Obrigado pela vida do pastor Daniel, que está aqui conosco. Peço que o Senhor nos ajude a sairmos daqui entendendo, Senhor, melhor um pouco acerca da questão familiar, sabendo que somos, ó Deus, nos lembrando sempre que somos completamente dependentes. Aí carecemos, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça. Por favor, Senhor, nos ajude. Pedimos que o Senhor nos leve em segurança, em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos dê um bom domingo na companhia dos nossos familiares. Oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O livro de hoje vai para o Thales, então, Thales. Participou aí, né? Vem cá, você vai ler e depois você me diz o que você achou. Me passa a resenha depois do livro, tá bom? Não vai botar na prateleira lá e deixar ganhar pó. Leia e me fala depois o que você achou, tá bom? Deus abençoe, gente. Até a noite.